Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Tipo, bem mesmo? Amém. Bem, eu acho. Não é isso? Temos uma palavra para compartilhar com os irmãos. Acho que é você, hein, Caio, que fica sabotando aí os microfones aí. Se você tem sua Bíblia, por gentileza, vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 6, tá bom? Vou compartilhar com os irmãos hoje um pouco, que essa palavra nos traz de alento. E compartilhar um pouco sobre a natureza da fé. Ela não era e ela nem foi. Ela é. O que eu vou dizer agora para você: a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. E o versículo de número 6 diz o que mesmo, irmãos? Ora, sem fé é impossível, não tem possibilidade, não tem como. E eu vou mostrar para vocês aqui que de fato é verdade. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é real e que Ele é presenteador. É um nome até mais, uma palavra até mais fácil de você entender, que é galardoador, não é? Dos que o buscam. Então, ora, sem fé é impossível você agradar a Deus, eu agradar a Deus, nós agradarmos a Deus, porque é necessário que aquele ou aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é presenteador dos que o buscam. Amém? Você pode inclinar sua cabeça, por favor? Pai Celestial, este é o momento que nós, filhos do Senhor, filhos teus, reservamos no dia de hoje em nossas agendas para estarmos na sua casa, para nos debruçarmos a sua palavra, ouvirmos dela, compartilharmos dela. Obrigado, Pai, por esse maravilhoso dia que o Senhor Deus fez, pela alegria contida nele, nesse dia que se chama hoje. Muito obrigado, Pai, por isso. Obrigado, Senhor, pela alegria, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus netos. Obrigado, Senhor, por tudo. Mas, acima de tudo, obrigado por o Senhor ter nos dado condições de estarmos aqui para ouvirmos a sua palavra, compartilharmos a sua palavra. Que a sua palavra, como nos demais dias que nós nos reunimos aqui, Pai, tenha sempre um livre curso. Amém. Nada e nem ninguém tente impedir a ação da sua palavra.
Porque se tentar, não vai conseguir, Pai, porque ela tem um livre curso. Ninguém pode impedi-la de operar aquilo para qual o Senhor já designou. Muito obrigado, Pai. Usa nossas vidas no tocante a ensinar a sua palavra, no tocante a receber a sua palavra. No nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Então, como eu disse para vocês, eu quero falar um pouco sobre fé. Talvez eu não seja uma das pessoas que tem muito requisito para falar de fé. Na verdade, é aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? Tem uns que têm fé demais e outros que têm fé de menos, não é? E a fé é engraçado. Deus, Ele compartilhou, Ele nos deu isso. É algo que você tem, que você recebeu, que Deus de bom grado lhe concedeu, a porção de fé. E você sabia que a fé ela pode ser crescente? Você pode crescer em fé? Amém. Crescer mesmo. Até o ponto de você orar por algo tão simples, esse algo tão simples acontecer. Ou você orar por algo tão complexo e esse tão complexo acontecer. Eu estou lendo um livro, eu gosto de ler sempre as introduções dos livros, o livro do David Yong-Chu, acho que vocês conhecem, né? O pastor de uma das maiores igrejas, acho que é a maior igreja do mundo, ele inclusive não está mais conosco, já foi promovido às mansões celestiais, mas é um homem de uma fé extraordinária, irmãos. E ele falando que no início do ministério dele, Deus ali dando os primeiros ensinamentos vindo do próprio Deus para ele, no tocante à fé, e ele é um homem de fé mesmo, ao ponto de muitas curas no seu ministério, grandes realizações e tudo mais. Ele fala no princípio do seu livro, que eu estou lendo, que chama Quarta Dimensão, ele fala que você tem que ser muito específico com o que você fala com Deus. Específico mesmo, você falar do jeito que você quer. Você não pode ser assim, Deus, o Senhor sabe de tudo. Ultimamente eu tenho meditado, eu com a minha esposa, nesse jargão evangélico, que muitos crentes até penduram-se nele e falam assim, Deus sabe de todas as coisas. Deus, como que a gente estava falando mesmo? Deus sabe de todas as coisas e Deus... Deus sabe de tudo, Deus está no controle de tudo. Isso, as pessoas amam falar isso. Deus está no controle de tudo. Será que está mesmo no controle? Você deu esse controle a Deus? Mas as pessoas gostam, né? Porque não deu certo, é porque Deus não quis. Não necessariamente. Ele quis, Ele quer que isso aconteça, mas... tem uma série de coisas que a gente precisa entender, né, irmãos? E a gente se pendura nesse negócio e vem trazendo por mais de anos aí, né? Às vezes nas nossas vidas cristãs. Essa é a grande verdade. Então, irmãos, esse pastor, ele colocando no livro, e é algo tão interessante quanto... E eu vi que realmente é isso mesmo. Muitas das vezes a gente não recebe determinadas coisas porque a gente não foi específico com Deus o que você queria. Deus, ele exemplificando, ele precisava de uma escrivania, ele precisava de uma bicicleta e ele precisava de escrivania, uma bicicleta e acho que era uma outra coisa, eu me esqueci agora. E engraçado que ele falou que aquilo não chegava nunca. E Deus falou assim, mas meu filho, você tem que ser mais específico, o que você quer? Aí falou, peraí. Então ele começou a especificar e ele foi ousado nas suas especificações. Então já que é assim, então eu não quero uma escrivania qualquer, um caixote, alguma coisa, eu parafraseando, né? Que muitas das vezes a gente até age desse jeito. Não, senhor, um caixotezinho, tá bom demais. E eu posso sentar em cima de uns blocos também. Uma cadeira, ele queria uma cadeira também. Mas ele foi específico ao dizer a Deus na sua oração e crer que ele receberia aquilo que de fato aconteceu pouco tempo depois, quando ele foi específico naquilo que ele falou com Deus. Porque, irmãos, não é uma receita de bolo você entender aqui. E não é também você, como eu já ensinei algumas vezes, aqui também já ensinei isso,
que você lê lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, qual nós pegamos por base, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, isso não te faz uma pessoa de fé. Você lê o que está escrito em Hebreus 11, não quer dizer que você é uma mulher de fé, um homem de fé, uma pessoa de fé. É o mesmo que você, vamos dizer que fosse um advogado e entendesse muito de lei e sabe o que é crime. O que é crime? Eu já até ensinei, foi justamente desse jeito. Crime é o que, Cássia? Toda ação ou omissão humana, típica, jurídica e culpável. Sabia que um cachorro não comete crime se ele matar o seu dono? Por quê? Porque a lei não define que um cachorro vai ser preso se matar o seu dono. Então, um cão ele não comete crime. E saber o que é crime te faz uma criminosa ou um criminoso? Não. A mesma situação é você saber o que Hebreus 11 fala sobre fé, não te faz o homem de fé. Oh, aleluia, oh, aleluia. A fé. É o quê? Tá, e aí? Saber o que está escrito, todo mundo sabe. E muitas das vezes a gente age como ventrílocos, irmãos. Literalmente. A gente sai repetindo as coisas, como se as coisas fossem acontecer, como se isso fosse um mantra. Um pó de pirlim-pim-pim, alguma coisa com vara de condom. Ah, eu vou falar, é pelo poder da fé, e não sei o quê. E daí? Não aconteceu nada, não virou nada, absolutamente nada. Conhecer não quer dizer que você é uma pessoa assim. Deu para entender, irmãos? Então, esse homem, esse pastor David Yonshu, ele nos ensina muito. Não só ele, mas qualquer livro sobre fé que você pegar, ali tem vários. O próprio irmão Reagan fala muito sobre isso, irmãos. O próprio pastor, fundador do nosso ministério, pastor Bud, fala demais sobre isso. E a gente vê alguns irmãos que com uma fé extraordinária na pessoa do Senhor, na sua palavra. Então, por que alguns recebem e outros não recebem, às vezes, com muito tempo na igreja? Deu para você entender que não é o tempo, né? O tempo de fundo de garantia do crente. O tempo que você tem na casa. Mas eu tenho 10 anos aqui, rapaz, eu entendo de tudo. Não necessariamente. Não é, irmãos? Então, quando nós falamos sobre natureza de algo, nós estamos buscando compreender a essência intrínseca daquilo, as características fundamentais e as qualidades inerentes. Então, quando você fala de fé, você precisa entender o que é a sua essência intrínseca, as características fundamentais, as qualidades inerentes que define esse algo, ou, por exemplo, a fé que a gente está falando, que distingue do resto, o que é fé e o que não é fé. Inclusive, eu sou de uma época que os cristãos, hoje a gente gosta de chamar cristão evangélico, talvez, essa é a palavra do momento. Mas quando eu aceitei Jesus, nós éramos crentes, esse era o nome. Não vai me dizer que você é crente agora. Eu sou crente. Mas por que a gente levava esse nome, crente? Você já parou para pensar? Por que crer? Crer no quê? Em Deus. Mas eu também creio em Deus. Tá bom, então vamos lá, vamos ver se você crê em Deus. Quando a gente fala lá no versículo 6 de Hebreus 11, né? Ora, sem fé é impossível você agradar a Deus. Porque primeiro você tem que crer que Ele exista. Ele está aqui, Ele está nesse lugar, nesse recinto. Ele existe e eu não preciso de nenhum tipo de imagem para entender isso.
Eu não preciso estar me ajoelhando frente a um pedaço de madeira ou de pedra para dizer que Deus de fato está aqui. Eu creio que Ele está e ponto final. Então isso para uma pessoa que não tinha uma mentalidade crente, convertida, quando lá 1900 e para trás, lá para trás, eu aceitei Jesus, as pessoas não conseguiam entender. Uai, mas não tem na sua igreja nenhum tipo de imagem, não tem nenhum tipo... Mas como assim Deus está lá? Deus está lá. De fato, sim, Ele está lá. Então você começa a entender, irmãos, esses mecanismos, essas questões, a palavra falando, a ministração vindo, você recebendo, você aplicando, você começa a entender que a fé de fato é algo imprescindível à vida cristã. É como se você quisesse ou tentasse viver nesse planeta Terra sem respirar. Tem como? O oxigênio é imprescindível para a vida humana. Assim, a fé é imprescindível para a vida cristã. Você precisa crer que Ele existe. Amém? Em resumo, entender a natureza de algo é responder à pergunta: o que isso realmente é, em sua essência mais pura e distinta, independente de como eu percebo ou como ele se manifesta em diferentes situações. Como isso é? Então eu preciso entender da essência original, aquilo que faz algo ser o que é, desde a sua origem à sua constituição. E você pode pegar os exemplos de fé, desde ali, como a palavra mesmo fala, de um grandioso exemplo de fé, pela fé, Abel ofereceu um melhor sacrifício do que Caim. Aquele sacrifício que aquele homem fez, vamos dizer um garoto ainda, o jovem Abel fez, foi pura fé, meus irmãos, ao ponto de irritar o seu irmão, e o irmão lançar a mão dele ali. Então, essência, se você for pegar desde aquele exemplo, a um exemplo de fé que aconteceu na sua vida hoje, exatamente hoje, você vai ver que a essência original é aquilo que faz com que, aquilo que faz que esse algo, fé, ser o que é, desde a sua origem até a sua constituição. Você confiou em Deus e Deus operou aquilo que você confiou. As qualidades essenciais e invariantes, aqueles atributos que, se removidos, fariam com que a fé não tivesse a essência que ela tem. E, de fato, ninguém está falando aqui, para se ter uma fé, você precisa dar 3 pulinhos, falar São Longuinho ou alguma coisa do gênero. É você confiar. Tem pessoas que falam isso, inclusive até igrejas, que agem desse jeito, achando que fé é a pessoa pegar uma fitinha e amarrar no braço. Você não pode, porque nós estamos na campanha tal, você tem que usar essa fitinha. Olha, você tem que tomar a água que está sobre o rádio ou sobre a TV, e se você não tomar água ungida, não é ungida não, irmão, é uma água normal, você não vai ter fé. Então as pessoas começam a colocar alguns souvenirs ou mecanismos para que as pessoas entendam que fé é isso. Eu tomei da água e a coisa se resolveu. Isso não é fé. Outro ponto, o funcionamento fundamental, como algo que é projetado para operar, ou o qual é seu propósito mais profundo. Então, o que a Bíblia diz? A fé é um firme fundamento, algo tão firme, meu amado irmão, que mesmo que você não veja, ele é firme. Mas como que eu não vejo algo e esse algo é firme? Por quê? Porque a palavra fala que é. Outro ponto, tendências e disposições inatas, a forma com qual algo naturalmente se comporta ou reage.
Então, em sentido geral, irmão, se nós entendemos isso, a natureza da fé, o que ela carrega, essa palavra carrega em si, só duas letrinhas e um acento, F-E e o acento. Uma sílaba apenas, que carrega uma essência tão gigantesca. Inclusive, quando a palavra de Deus, o Senhor Jesus ensinando que a fé é como um grão de mostarda, não é que ela é daquele tamaninho só apenas, não. O que está dizendo que é uma semente tão pequenina, que dá uma árvore gigantesca. Mas como uma semente tão pequena pode dar uma árvore tão gigantesca como essa? É as características que estão dentro daquela pequena semente, de produzir uma árvore gigantesca. Às vezes, irmãos, nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, e achando aquilo difícil por demais. E às vezes a gente tem a única missão, a missão que Deus nos deu, é de levar alguém ao Senhor Jesus. Vamos exemplificar aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, um grandioso apóstolo que você conhece. Fala o nome dele. Eu sabia que você ia falar ele. Paulo. Mas você sabia quem orou por Paulo? Nem mais fala assim na Bíblia. Só fala uma única vez sobre esse homem. Quem ele é? Um ou outro irmão sabe o nome dele, porque não tem vivência. Ananias. Um homem que orou por Paulo, irmãos. Ainda questionou Deus. Se o senhor está certo disso, esse homem é um perseguidor. Não, ele é um vaso para mim escolhido. Eu tenho uma obra grandiosa, e eu estou dando a honra a você, Ananias. Parafraseando, né, irmãos? De você orar por esse homem. Nem fala mais a palavra de Deus sobre Ananias, só essa única vez. Então, irmãos, olha só, aquilo que Ananias fez, reflete em nós. 20 e poucos séculos depois. É imprescindível, foi imprescindível o trabalho que ele realizou. Mas a gente nem leva em consideração isso, talvez. É um fruto pequeno e tal. E quando se fala de fé, às vezes a gente fica nesse, né? Mas a minha fé é tão pequenina. Mas é do tamanho de um grão de mostarda? Eu acho que sim. Então tem muita essência dentro. Você não precisa ter uma fé gigantesca, porque a fé não se compara em tamanho dessa forma que talvez você entenda. É semelhante ao que ela produz. Você entende? Um grão de mostarda vai produzir uma grande árvore e muitos frutos, mas é um grão de mostarda só. Amém, queridos? Amém. Então, a essência da fé, a essência original da fé, portanto, é a confiança viva e ativa em Deus e na sua palavra. Por isso que o versículo 6, ele explica todo o resto anterior a ele. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. Pela fé o mundo foi criado. Você vê até no versículo de número 3. Mas a explicação exata do que está no 6. Que sem fé é impossível você agradar a Deus, porque você precisa crer que Ele vai fazer isso. E uma das coisas que mais me encanta, irmãos, na palavra, é verificar o que os discípulos tentou fazer com o pai, aliás, com aquele garoto endemoniado, lá do livro de Marcos, capítulo 9. O versículo de número 21 fala: e perguntou ao pai dele, quanto tempo, Jesus perguntando ao pai do menino, quanto tempo há que sucede isso? E ele diz, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. A Jesus respondeu, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tudo, literalmente, é possível ao que crer. E a resposta do pai do menino no versículo 24, irmãos,
é algo fantástico. Olha o que ele diz: logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode libertar o meu filho. Amém. Aí ele dá um adendo à sua resposta, que cria: mas ajuda-me na minha incredulidade. Porque a incredulidade, ela pode bater a qualquer momento. Às vezes você está num caminho tão glorioso de fé, irmãos, confiante, e vem um vento e bate. E o vento faz com que você afunde. E o vento faz com que você retroceda. E o vento faz com que você repense até mesmo se você vai ser ou não vitorioso frente àquela situação ou àquela demanda. Então, meus queridos, a explicação desse capítulo inteiro, no meu julgamento, isso é meu julgamento, tá certo? Está no versículo de número 6, porque sem fé é impossível você agradar, é impossível eu agradar, é impossível nós agradarmos a Deus. A gente precisa ter fé e confiança de que o que você pede a Deus vai acontecer, do que você ora a Deus vai acontecer, porque, irmãos, de verdade, nós estaremos perdendo o nosso tempo aqui se nós não crêssemos no Senhor, se nós não crêssemos na palavra, se nós não crêssemos na possibilidade, se nós não crêssemos que Jesus é poderoso para levantar, se nós não crêssemos que Jesus é poderoso para salvar, se nós não crêssemos que Jesus é poderoso para curar instantaneamente este mal, ou qual mal que se apresente, nós estaremos perdendo tempo aqui. Nossa vida estaria assim como, vamos dizer, meros espectadores, que a gente vem aqui, senta e vamos ver o que tem para se falar, vamos ver o que se tem para se ouvir, vamos ver o que se tem para acontecer nas nossas reuniões. As nossas reuniões precisam ter, irmãos, objetivo. E o nosso objetivo é esse: crer no Senhor Jesus, crer que Ele faz, crer que Ele realiza, crer que Ele transforma, crer que Ele levanta, crer que Ele repreende o mal, crer que Ele repreende a tempestade, crer que Ele abre as portas e crer também que Ele pode fechar as portas. É crer literalmente, crer no Senhor. Não é nenhum tipo de mágica, não é um tipo de oferenda, nem nada. É eu e você depositar a nossa crença naquele que pode. E quem pode? O Senhor. Então, irmãos, a essência original da fé, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, nos ensina e nos remete a um conjunto de elementos fundamentais que constituem a fé. Primeiro, confiança absoluta em Deus e na sua palavra. O dia que você estiver confiando mais na minha palavra, do homem chamado Zenilton, CPF 011-920-108-92, que também é o meu Pix, se você quiser fazer, pode fazer também. Não tem problema algum. Se você estiver confiando em mim, mais do que na palavra, você está errado, você não terá sucesso algum. Você precisa crer no que a palavra diz, no que o Senhor Jesus Cristo diz. É a confiança absoluta em Deus. Não no fundador do ministério, não no fundador da visão, aquele que carrega a visão. Sim, são pessoas de credibilidade, ninguém nega o fato. Mas o dia que eu confiar mais num homem natural como eu estou perdendo meu tempo. De verdade. De verdade. Se eu crer que o pastor da igreja é o que vai me curar, eu estou perdendo meu tempo. Que as irmãs do círculo de oração ou conectadas orarem, eu estou perdendo meu tempo. Tudo isso pode acontecer e deve nós orarmos uns pelos outros. Mas quem é que faz? Não é quem puxa a oração, não é quem ora mais alto, não é quem se ajoelha diante do altar, e sim Deus. Confiança absoluta em Deus e em sua palavra. E esse cerne da fé cristã, a confiança irrestrita na pessoa do Senhor, é o caráter de que Ele é bom, de que Ele é fiel, de que Ele é justo e de que Ele é poderoso. Em nenhum momento eu disse aqui que o homem é tudo isso. Nós, em nossa essência, podemos ser
mais ou menos bom. Tentamos ser justos, mas a confiança absoluta é em Deus e na sua palavra. Amém, queridos? A certeza do invisível é esperado. Porque é exatamente o que diz lá em Hebreus 11, que a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se... Eu não estou vendo, mas eu creio, eu espero. E a fé é tão maravilhosa, irmãos, que nós temos até a oportunidade de dançar antes das coisas acontecerem. Você vê, é coisa de doido, é só maluco que pensa desse jeito. O que você está fazendo? Eu estou dançando, porque está chegando aqui, já chegou aqui, está vindo aqui, o Senhor já designou e vai chegar a mim. Amém, irmãos? Talvez tenha ali um conflito logístico, mas que vai chegar, vai. Por que um conflito logístico, pastor? Porque acontece, os conflitos logísticos acontecem. Daniel orou e imediatamente o Senhor já enviou a bênção a Daniel. Mas teve uns atrevidos, uns príncipes da Pérsia que se colocaram na frente do anjo que ia entregar a bênção a Daniel. O anjo volta, galera, é o seguinte, o negócio está bloqueado lá, vocês podem me dar uma força aí? Opa, é agora, vamos lá. Passou, irmãos. Aquilo que Daniel esperava, a logística demorou 21 dias a mais, mas que chegou, chegou. É isso. Talvez essa seja a nossa razão, especificar, Deus, eu preciso de urgência, ou não é tão urgente assim. Então, quando você pedir a Deus, você diga se você quer urgente ou não. Talvez até entre no Salmo de número 40, apressa-te, Senhor, apressa-te em me ajudar. Amém, queridos? A certeza do invisível, o esperado. A fé é a prova das coisas que não se veem. É como se o tangível, você fosse no espiritual e lá pegasse. É isso mesmo. Olha só, é tão firme este fundamento das coisas que se espera, que a fé das substâncias torna-se tão real aquilo que ainda está no futuro, e que o objeto, da nossa esperança, estivesse lá, e a certeza de que ele estivesse ao meu lado. Eu não sei você, eu tenho por hábito fazer isso. Quando eu oro a Deus a respeito de uma coisa, eu tento colocar na minha mente como é aquilo. Sei lá, se você está pedindo um carro, não sei, uma casa, um noivo, amém? Posso ouvir um amém? Não é? Sei lá, uma oportunidade de um negócio, não sei o que exatamente. Você precisa trazer aquilo para a sua visão, o mais próximo de você que você puder. O mais próximo que você puder. Se é um móvel, eu não sei exatamente o que é o objeto da sua oração. Você precisa trazer aquilo. É como se vamos imaginar que você quisesse uma taça, meu Deus, eu estou bebendo água aqui nesse copo ainda que é de plástico, mas é a taça que eu quero. Senhor, eu estou colocando aqui, você acha que já dirigiu carro automático e carro manual? Colocando, engatando ele aqui, desse jeito. Mas a primeira não é para frente? Não, esse é automático. Você não está pisando na embreagem. Não, você está, pé no freio, engatando o automático. Ou você chegando ali na sua porta e você não girando chave, mas você digitando senha. E a porta abre e você entra. Você entende o que eu estou falando aqui, irmãos? Essa é a essência da fé. Você precisa trazer o mais próximo que você puder da sua retina, do seu coração, daquele acontecimento. Isso é crer no Senhor. Isso não é ser, vamos dizer assim, invasivo com Deus. Deus, Ele pode.
E talvez não lhe concedeu porque você não foi preciso. Eu não fui preciso, nós não fomos tão precisos. Amém? Uma outra certeza, irmãos, uma outra questão aqui sobre a essência da fé, a dependência e rendição. Quando você depende única e exclusivamente do Senhor. Uma outra situação, obediência e ação. A fé verdadeira nunca é estática ou meramente intelectual. Ela se manifesta em obediência à ação. Conforme Tiago capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras, ela é o quê? Morta. As obras aqui não são um meio de salvação, mas a evidência e o fruto de uma fé genuína. A obediência e a ação ainda é a disposição de agir de acordo com o que você crê. De acordo com o que você crê. Por isso que tem pessoas que têm um nível de fé extraordinário, outras não têm esse nível. Ela não acredita, ela duvida, ela não consegue chegar aonde aquela outra já está bem longe. Bem longe mesmo. E aquela nem conseguiu largar ainda daquele ponto estático. Porque é uma incredulidade que a segura. E quem tem fé, ele marcha. Ele segue, ele rompe. Ele vai para cima. Amém? E isso nos leva também a funcionalidades da fé. A funcionalidade da fé são vastas, abrangendo desde o nível de percepção ao da crença até a ação especificamente. A Bíblia descreve em Hebreus 11 os exemplos de homens e mulheres que foram triunfantes na fé e colocando eles numa espécie de hall da fama da fé. E se você teve o trabalho de ler Hebreus capítulo 11 inteirinho, você vai ver lá quantos heróis da fé. Olha só, primeiro, Abel, ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que seu irmão. Segundo, Enoque, já viu falar nesse homem? Enoque andou com Deus. Sabe quanto tempo Enoque andou com Deus? Quer dar um chute? 40 anos? 30? 50 anos? 365 anos. Porque os homens viviam muito naquela época. Ele andou com Deus 365 anos. E Deus se agradou tanto dele que tirou ele dali, transladou, levou para si. Outro homem, Noé, acreditou na advertência divina sobre o dilúvio e não questionou, foi lá e preparou uma arca. E nem chuva, e nem sinal de chuva tinha, nunca nem tinha chovido. E ele foi e construiu aquele projeto de 120 anos, irmãos. Isso para você é fé ou não? E só estamos falando de homens do Antigo Testamento aqui, tá certo? Da antiga aliança. Abraão, olha, ele obedeceu ao chamado ao sair da sua terra de incredulidade. Ele habitou na terra da promessa como estrangeiro. Ele ofereceu Isaque em sacrifício a Deus, provando de que ele de fato era obediente a Deus e que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitar o seu filho. Ele tanto fala que ele disse aos seus servos, olha, eu e o garoto vamos ali adorar e nós voltaremos. Isso é fé, meus irmãos, confiança total. Dependência total, obediência total. Uma mulher no hall da fama da fé, Sara, que recebeu o poder de conceber um filho na sua velhice. Você já parou para pensar nesse mecanismo aí dos dois tiozinhos? É tiozinho, podemos falar assim? Abraão e Sara. Abraão, 90 e poucos anos de idade, irmãos. Sara, 80 e poucos. Inclusive a Bíblia diz que o costume das mulheres já havia cessado para Sara. Era o quê? Menopausa, não tinha mais o que gerar, não tem mais óvulo, não tem mais nada, seca. Nunca gerou ninguém, inclusive.
Abraão, de certa forma, tinha a semente. Só não tinha como a semente sair, mas Deus deu um jeito lá, um pozinho mágico, não sei. Aconteceu. Ele olhou para Sara, Sara olhou para ele, pintou um clima, aconteceu, irmãos. Glória a Deus. Loves in the air. Você entende o que eu estou dizendo? Amém? E ali aconteceu, mas eu fico pensando, para qual seria mais difícil a geração desse garoto? Para Abraão ou para Sara? Já parou para pensar? Ambos os casos eram mais difíceis. Mas Abraão tinha a semente. Por mais que um homem esteja velho, ele tem a semente. É só um mecanismo para sair a semente, para extrair a semente, mas ele tem. Mas uma mulher como Sara, seca, literalmente, já não tinha mais ovulação alguma. Irmão, você já parou para pensar nisso? E ela creu. Em primeiro momento, ela até riu daquilo ali que o anjo estava falando, mas depois ela creu. Olha outros homens, Isaac, Jacó, José, que morreram na fé, crendo nas promessas de Deus. Um outro exemplo de fé, Moisés, que deixou o Egito para não se tornar rei do Egito, preferiu ser ali escravo, junto com os hebreus, junto com seus irmãos. E ele liderou Israel na caminhada para fora do Egito, irmãos. Outro homem inacreditável aqui, Josué, que pela fé os muros de Jericó caíram depois de 7 dias de cerco. E outros homens, como por exemplo, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas que venceram reinos, que fizeram justiça, que alcançaram promessa, que fecharam a boca dos leões, no caso de Daniel, que apagaram a força do fogo, como os companheiros de Daniel na fornalha, que escaparam ao fio da espada, que da fraqueza tiraram força. Isso é fé. Da sua fraqueza, totalmente depositada em Deus, você tira uma força sobrenatural para vencer. Onde muitas pessoas falam, não, é o fim desse sujeito, e ele de repente ressurge, porque há algo ali intrínseco naquilo que ele crê e espera. Deus operando ao favor dele, que ele está tirando da fraqueza a força. Na batalha se mostraram valentes, pondo em fuga o exército estrangeiro. Mulheres, inclusive, receberam de volta os seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, suportaram apedrejamento, prisões, misérias, aflições, maus tratos. Demonstraram que a fé nem sempre leva o triunfo visível. Mas aos olhos humanos, a perseverança e a fidelidade a Deus é até o fim. Amém, queridos? Isso é fé. E ela como um firme fundamento. O que é um firme fundamento? Quando usamos a palavra firme fundamento, nós estamos falando de base sólida. De coisas sólidas. Não é coisas fictícias, não. É sólida. Embora eu não esteja vendo o que eu estou pedindo a Deus, mas isso é sólido. Vai acontecer e ponto final. Eu creio nisso. Amém? É uma base sólida e segura, inabalável. A ideia de firme fundamento ecoa ao quê? Solidez, segurança, permanência e base confiável. Amém? Em qualquer contexto, a ideia de um firme fundamento aponta para a qualidade essencial de algo, que é robusto, confiável, capaz de se sustentar. E é por isso que a igreja, ela tem 21 séculos, irmãos. E ela é inabalável. Ela permanece firme. O que já se levantaram contra a igreja, irmãos, não é brincadeira. Já tentaram colocar decretos,
leis, editos, para barrar a igreja de seguir, e ela continua seguindo. Já tentaram colocar barreiras para que as pessoas não ouçam o que você tem a dizer de boas novas, e não conseguem. Por quê? Porque a igreja é fundamentada num firme fundamento, o próprio Jesus. Amém? E podemos afirmar que a fé é assim, principalmente quando a gente entende e vive os seus conceitos. Pois uma coisa é conhecer os conceitos práticos que a palavra fala sobre fé. E outra coisa é você viver totalmente, entendido de que ela funciona, não só porque a Bíblia diz assim, mas porque você entendeu, você compreendeu e você ora. Eu não sei você, mas quando alguém faz um pedido de oração para você, você ora como se aquele pedido fosse acontecer, não é? Você ora por mim que eu estou com uma enfermidade, eu estou com uma dor terrível. Esses dias, olhando esse garoto aqui, eu me lembro que nós oramos por ele sobre a questão da dengue, né? Como é seu nome? Eu esqueci o nome, eu chamo Grandão, é Grandão. Como é seu nome, Grandão? Samuel, nós oramos por ele, né? Que ele estava acometido, e inclusive foi até um tempo onde vários irmãos estavam com esse problema de dengue, né? Até meu filho também estava com isso. E nós oramos, irmãos. Nós oramos pelo Samuel. Até perguntei para ele: "Ei, Samuel, como é que você está? Está bem?" "Estou bem." "Como é que foi?" Ele perguntando os sintomas para ele, eram dores terríveis que ele tinha pela perna, é isso, Samuel? E hoje está aí, ó. Tá vendo? Curado, sarado, liberto. Amém? Então, quando a gente mesmo ora por alguém, irmão, a gente tem que ter esse entendimento, não é orar por orar. Eu tenho que orar, crendo que Deus vai fazer uma obra. Que Deus vai operar, que Deus vai levantar o doente, que Deus vai transformar aquela agrúria, aquela situação terrível. Então, a fé é isso. E quando eu entendo os conceitos da fé, e entendo esses conceitos práticos e o significado da fé, não como a palavra até me fala, mas como experiência própria. E eu vou perguntar para vocês aqui até, vocês já viveram alguma situação na sua vida que literalmente foi possível devido à sua fé? Sim ou não? Pode dar um sinalzinho tímido com a sua mão assim, mais ou menos? Balançar sua mãozinha assim, eu, pastor, eu. Pode? Todos vocês já viveram isso. Então vocês sabem do que eu estou falando aqui. Isso não pode ser simplesmente amassado e descartado, irmãos. Isso é fato, e quanto a fato, não há argumentos. Cada um de vocês, cada um de nós, já vivemos situações onde, se não fosse a nossa fé em Deus, aquilo não poderia ter acontecido. Amém? E para encerrar, agora de verdade mesmo, a fé, você precisa entender que ela honra a Deus. Você entende? A fé honra a existência e a natureza de Deus. Porque você reconhece que é Deus quem opera e a confiança no seu caráter, porque Ele é bom, maravilhoso, tremendo, glorioso. A fé demonstra dependência e humildade a Ele. A fé ativa o seu relacionamento com Deus. Você fala, como meu Deus é grande, como meu Deus é poderoso, como isso aconteceu, e você fica como que os que sonham. A fé leva a uma obediência à ação de Deus. A fé traz a glória de Deus, porque as pessoas ficam, meu Deus, isso é Deus. Só pode ser Deus. E você fala, sim, é verdade, foi Ele quem fez. E a fé é até mesmo um meio para a minha e a sua salvação.
Primeiro, porque nós cremos que estávamos perdidos e hoje nós cremos que fomos salvos. Por meio do quê? Da fé. Que não é de nós mesmos, é um dom que Deus nos deu, de você acreditar nele. Mas ninguém está vendo Deus aqui. Vocês estão vendo Deus, irmãos? Como Ele é? A altura, o jeito. Deus, o Senhor está aqui do meu lado? Não, estou dentro de você. Amados, isso é algo impressionante. Quando você crê que você está perdido e você crê que tem uma solução para você. A salvação é em Cristo Jesus. Amém, amados?